Gente bonita! Queria mandar um beijo para os meus seguidores, para todas essas pessoas tão lindas e maravilhosas que estão sempre aí juntinho com a gente. E gostaria de que você ficasse com essa palavra onde Deus vai curar, libertar, sarar. Sempre vai ser assim. A palavra de Deus, ela é eficaz. É uma espada. Ô glória, ela corta, mas ela sara. Então, fica a dica, compartilhe, curte e fique com essa palavra. Yes, I can, porque eu posso. Mais um dia na presença do Eterno, ver que todos aqui continuam firmes e fortes, apesar dos apesares, apesar das lutas, apesar dos percalços, apesar dos poréns, apesar das vírgulas. Nós estamos aqui na presença de Deus firme. Hoje aqui neste primeiro dia de congresso, feliz por cada louvor que aqui foi entoado, vendo que não é só um simples louvor, existe todo um esforço de cada um de dedicar o seu tempo, de paralisar a sua rotina, de deixar de lado os seus problemas para simplesmente adorar. Isso é lindo diante da presença de Deus. E Deus, Ele ama quando vê gente como a gente, passando o que a gente passa, parando tudo na nossa vida, para poder em algum certo momento entregar aquilo que há de melhor dentro de cada um de nós. Que esse congresso possa abençoar a sua vida, que esse congresso possa fazer você sair daqui um pouquinho mais apaixonado por Jesus. Agradecer nossa pastora, obrigado mais uma vez pela oportunidade, a todas as pastoras que estão aqui em nossa retaguarda, os pastores, desde os irmãos que nos atendem até a porta. Pastor, que Deus abençoe, pastora, Deus abençoe, em nome de Jesus. Antes de eu ministrarei rapidamente hoje. Eu trouxe material para esses irmãos. A gente está com bastante dor de garganta, bem rouco hoje, pregando bastante esse tempo, é só pela graça. A gente trouxe um material que é uma Bíblia. Olha que Bíblia bonita. Não sei se vocês, as mulheres disseram, uau, eu estou gostando que vocês disseram, faça mais uau, que eu fico mais feliz. É bonito, irmão? Bonita. Passou o dia dos namorados. Irmão, se puder me dar só um pouquinho mais de retorno, profeta, a minha voz hoje está só com Jesus. É uma Bíblia de King James, de letra grande, para as irmãs que tem perdido aí, deixa pra lá. Então, você que já passou o dia dos namorados, mas ainda tem aí a oportunidade de abençoar, trouxe aqui algumas poucas unidades, irmãos, que a gente tem pregado bastante por aí. Eu acho que só tem da cor preta. A gente trouxe algumas, quem puder passar lá e abençoar em nome de Jesus. Amém? Amém. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso de número 8. Um abraço para o pastor Mônica, que está lá. É na Flórida, na Califórnia. Que Deus abençoe o pastor Rony, que está lá fazendo a obra de Deus, ganhando almas através do testemunho lindo de vida que ele tem também. Que Deus possa abençoá-lo, protegê-lo, guardá-lo, trazendo paz e segurança. Em nome de Jesus. Os dias são maus, guerras estão se estourando. Hoje, mais uma vez, já está mais ou menos Israel sendo atacado. Muitas coisas têm acontecido no mundo todo, mas ainda há uma palavra de esperança no nosso coração, porque nós entendemos que nós não somos daqui, estamos de passagem daqui. Há um lugar preparado para cada um de nós. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é inaugurado uma nova vida após a vida. Aleluia. Pessoas que você ama, que não estão mais aqui, tenho certeza de absoluta, que estão com Jesus agora. E esse mundo jaz do maligno. E esse mundo não está pior porque ainda existem congressos como esse. Existem ainda pessoas que oram como a gente ora. Por isso eu gostaria de tirar um tempo hoje com vocês de falar a respeito um pouco do Espírito Santo. Eu acho que ainda, eu tenho certeza que você ainda tem um pouquinho de fome para alguma palavra. Eu não trago uma palavra e falar que você vai ter o melhor carro, a melhor casa. Isso não é pecado, você pode desejar. Mas hoje Deus me trouxe aqui hoje para falar um pouco do Espírito dele. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Glória a Deus.
texto, vamos lá. Verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Aleluia. Que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória ao teu nome, Jesus. Verso 8, apenas o 8, por gentileza. Mas recebereis poder do Espírito Santo, o ar e a Kodesh, ou Paracletos, que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você pode levantar sua mão direita e abençoar minha vida hoje aqui nesse lugar? Aleluia, glória a Deus. Porque eu costumo dizer que por detrás de todo pregador existe um pai, uma mãe, para que nada daquilo que nós estamos vivendo seja motivo de atrapalho para aquilo que Deus quer fazer nesse mundo. Homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, estão aqui para poder ministrar, e que o Espírito Santo, em contrapartida, também te abençoe, faça acalmar suas emoções. Eu sempre falo isso, que Deus só fala quando a alma se cala. Diga bem forte: Deus só fala quando a alma se cala. A sua alma se cala agora, que você possa escutar o que Deus possa falar. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, e esse texto pela qual foi expresso a cada um de nós é a última recomendação de Cristo. Jesus está em Jerusalém, mais especificamente em um lugar chamado Cenáculo. Por coincidência, o lugar que eu pastorei na Zona Sul se chama Cenáculo. O Cenáculo era um lugar de espiritualidade, ficava no terceiro andar de cada casa, não no primeiro, no terceiro andar, visto que algumas culturas vão dizer que o cenáculo ele representa o terceiro céu onde Deus habita. Por isso, o lugar onde eles escolhiam a dedo para poder fazer o seu culto até o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Jesus ele está na última ceia com seus discípulos, sabendo que o seu tempo está terminando fisicamente aqui nessa terra. Então ele vai dar algumas ordens para os seus discípulos. A primeira, para que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Daqui a pouquinho eu falo a respeito sobre esse poder. Então automaticamente há uma ordem de Jesus para que eles permaneçam no lugar, porque naquele lugar indicado por Jesus o poder vai descer. O poder não desce aonde eu quero, o poder desce aonde Jesus mostra. O poder não desce aonde eu quero, o poder desce aonde Jesus revela. Enquanto existem muita gente correndo vários lugares indo buscar poder, você corre um grande risco de não encontrar poder, encontrar sim um excesso de estímulo de dopamina que pode até fazer uma camuflagem de poder. Mas poder só desce aonde Jesus revela. Fiquem até Jerusalém, porque o poder vai descer até lá. 10 dias eles permaneceram lá, orando, jejuando, fazendo culto. Então nesse exato momento eles estão agora recebendo essa ordenança de Jesus. Agora é interessante que esta palavra que eu li para vocês, não sei se você percebeu, vai perceber agora, está no futuro. Mas recebereis poder. Então significa o quê? Que essa palavra está trazendo à tona o quê? Peraí, então vocês vão receber. Então os discípulos ainda não tinham recebido. Peraí, então naquele exato momento eles não tinham ainda o Espírito Santo. Que agir é esse? Porque quando nós começamos a estudar a palavra do Eterno, em João capítulo 20, verso 21, anote para você ver em casa, em verso 22, Jesus vai aparecer para os discípulos e vai dizer assim, recebam o Espírito Santo. E o texto diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Então, aqui há 2 textos que a gente precisa agora tentar entender o que eles receberam em João, que não tinham recebido lá em Atos. Que negócio é esse? Mas recebereis o poder do Espírito
Santo, e lá em Atos capítulo 21, ele põe as mãos sobre os discípulos, sopra sobre eles, e você vai ver dizendo: recebam o Espírito Santo. Entendam que há duas faces que o Espírito Santo trabalha na vida de um discípulo. Escute isso: há duas fases e há duas manifestações que o Espírito Santo ele vai trabalhar. Agora entenda, o que está acontecendo antes em João é aonde Jesus está soprando sobre os discípulos. Esse ato de soprar, você vai ver pouquíssimas vezes, de forma inédita na Bíblia, Deus o Pai, o Filho ou o Espírito Santo soprando em alguém. A primeira vez que você vai encontrar na Bíblia, no livro de Bereshit, de Gênesis, o capítulo 2, verso 7, você vai ver que Deus ali está arquitetando um boneco de barro. É engraçado que você vai ver nesse boneco de barro, foi feita uma pesquisa científica, que todas as substâncias que existem no corpo humano, também existe um pedaço de barro. Vou repetir mais uma vez: todas as substâncias que existem dentro do corpo humano, também existe dentro de um pedaço de barro. Não sei como ateu não consegue levar isso em consideração. Deus ele vai arquitetar o corpo, porém o corpo ainda não tem vida, o corpo ainda não tem vida. Então o texto diz que vem Deus e sopra o Espírito sobre aquele boneco de barro, e o texto diz que naquele exato momento aquele boneco se torna um ser vivente. Agora entenda o ato de soprar dentro da cultura judaica. Os mais sábios judeus vão dizer da seguinte maneira: que quando Deus decide soprar, Ele está tirando da sua essência mais íntima, pura, e está colocando dentro do ser humano. E os sábios judeus vão dizer da seguinte maneira: o porquê que Deus sopra em alguém? Deus sopra em alguém para aquele que foi soprado se pareça com Ele. Vou repetir mais uma vez. Você vai ver alguns versos depois, o próprio Deus bradando na eternidade, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus está soprando sobre o homem, e através desse sopro está colocando uma identidade sobre o homem, a identidade de se parecer com o homem. Você percebe, por exemplo, que neste exato momento Jesus está soprando sobre os discípulos, e a palavra que vai aparecer no texto de João não é simplesmente que ele soprou sobre eles, mas a palavra que aparece é: e soprou neles. Há uma grande diferença entre soprar sobre eles e soprar neles. Imagine que aqui na minha mão existe um balão. Existe o quê? Existe o quê? Soprar sobre ele é isso. Eu sopro por fora, mas soprar nele é quando eu coloco sobre a minha boca e eu tiro de dentro de mim para colocar dentro daquele balão. Quando o balão não recebeu o que está dentro de mim, ele não tem função. Não sei se alguém está pegando isso. Enquanto o balão não recebeu o fôlego que está dentro de mim, você pode amarrar ele vira um elástico. Você pode fazer um estilingue como criança da minha idade fazia, mas ele não vai estar dentro do propósito, porque o balão não foi feito para ser remendo, ele foi feito para ser balão, e ele só tem propósito quando alguém pega e sopra. Quando você sopra sobre ele, você está tirando de dentro de você e dando vida para aquele balão. Jesus está soprando sobre os discípulos. Quem tiver forte, Jesus está soprando sobre os discípulos. Mas o porquê que Jesus está soprando sobre os discípulos? Escute isso. Jesus está soprando sobre os discípulos para que aqueles discípulos retornassem e voltassem a se parecer novamente com Ele. Esta vez que Jesus está aparecendo é a vez que depois da morte Ele aparece depois da ressurreição. O que acontece depois que Jesus morreu? O Pedro que andava sobre as águas negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes? Alguns grandes comentaristas vão dizer que quando o galo cantava, Pedro estava
completamente traumatizado ao ponto, Champlain diz, que ele colocava simplesmente os joelhos sobre o chão, colocava a mão sobre o ouvido, toda vez que escutava um galo cantar. Porque toda vez que ele escutava um galo cantar, gatilho da memória se abria, ele se lembrava: traiu meu mestre, traiu meu Senhor. Pedro, depois disso tudo, voltou a pescar. Agora o que? Peixe e não mais homens. Os discípulos agora eles estão completamente desanimados. Voltaram para as suas aldeias, voltaram para os seus afazeres. Ninguém estava pregando o Evangelho, ninguém estava completando o ID, ninguém estava colocando a mão em enfermos e expulsando demônios. Depois da morte de Jesus, os discípulos pegaram e voltaram novamente para a estaca zero. Aí Jesus vem novamente e aparece sobre eles. E antes de Jesus enviar, Jesus está soprando sobre eles: recebam o Espírito Santo. A palavra que vai aparecer em João, que não vai aparecer em Atos dos Apóstolos, este sopro e este Espírito Santo tem a ver com regeneração e resgate de identidade. Grite bem forte: regeneração. Grite bem forte: regeneração. E resgate de identidade. Então o que o Espírito Santo está fazendo na vida deles? Primeiro eu quero que você seja soprado, para depois você ser usado. Vou repetir mais uma vez. O texto dali: e vós receberei poder do Espírito. Primeiro eu quero te soprar, para depois te usar. Primeiro você tem que ser soprado, para depois você ser usado. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: não dá para ser usado sem antes ter sido soprado por ele. Fala mais uma vez, fala bem forte assim: não tem como ser usado sem antes você ter sido soprado. Há uma inversão de valores acontecendo hoje. Sim, tem muita gente sendo usada, mas nunca foi soprada. É a pessoa que vai pregar, o fogo vai descer. É alguém que vai falar língua estranha. É alguém que vai ter roupa de crente, mas não tem fruto do Espírito, não tem um bom casamento, bate na esposa, vive uma vida, às vezes, apenas amostra para os outros. Vai pregar que é uma beleza, vai cantar que é uma maravilha, vai ser crente que é uma maravilha, mas no final não se parece com Jesus. Porque no final das contas, eu não sou visto e parecido com Jesus por aquilo que eu prego. Senão ele não tinha falado que naquele dia quem pregou, quem revelou, quem cantou, quem simplesmente foi usado, vai aparecer para ele e vai dizer: nunca te conheci, aparta-te de mim, maldito. Mas você vai ver gente que nunca pregou, que nunca cantou, que você nunca deu nada. Você vai ver essa pessoa entrando no seio de Abraão e Deus dizendo: você se parece comigo. Nós estamos dentro de uma crise onde temos aqui no país muita gente usada, mas pouca gente soprada. Quando Jesus está soprando sobre eles, é o resgate do Pedro que andou sobre as águas, que voltou para o mundo. Em outras palavras, é o resgate de alguém que um dia andou, que foi se esquivando na beira do caminho. É alguém que hoje entrou aqui nesse lugar, que as lutas têm feito você parar de parecer com ele. É alguém que você entrou aqui nesse lugar, que depois que aquela unção desceu, ao invés de abençoar você, de fazer você parecer mais com ele, você tem se feito menos parecido com ele. Eu aprendo uma coisa: quando a unção desce, ou revela o Pedro, ou revela o Judas que tem dentro de mim. Os dois são apóstolos, mas a unção fez o Pedro que escutou de Jesus as mesmas coisas que Judas escutou, só que a unção fez Pedro simplesmente a pedra angular da igreja. E a unção que veio sobre a vida de Judas fez ele acabar se matando com as próprias mãos, porque a unção sempre vai revelar aquilo que está dentro do meu coração. Por isso eu sempre digo: você quer conhecer um discípulo, dê o que ele quer, deixe ele fazer o que ele quiser, porque se você barra ele, você nunca vai saber o que está no coração dele. Dê tudo o que ele quer, deixa ele fazer, porque todo aquele, quando começa a fazer, mostra a inteireza do coração, mostra o porquê está fazendo, mostra o porquê está realizando,
No final das contas, ninguém consegue muito tempo esconder se não se parece com Jesus. Em algum momento, a gente sempre vai mostrar se a gente parece ou não se parece com Ele. Jesus te trouxe hoje aqui nesse lugar para dizer para você: quero soprar sobre você hoje nesse momento. Muito mais do que te usar, eu quero soprar em você. Muito mais do que você ter no ministério, eu quero soprar em você. Muito mais do que você ter aparência, eu quero soprar em você. Há um resgate hoje de identidades hoje aqui nesse lugar. Se hoje eu fosse perguntar para cada um de nós que estamos aqui: quem é você? Olhe para esse irmão que está do seu lado, pergunta para ele e fala assim: ó, quem é você? Quem é você? Se eu perguntasse hoje para você quem é você, o que você responderia? Alguns, eu já fiz essa pergunta de forma mesquinha, já começo dizendo: eu sou fulano de tal, que tem um diploma, que estudou no lugar de tal, trabalha no lugar de tal. As pessoas começam a colocar coisas, diplomas, situações. Eu sou aonde eu trabalho. Não, você não é onde você trabalha, porque muitos de nós acordam cedo para ir trabalhar em lugar que a gente não gosta, só para poder trazer sustento para casa. Então a gente não é onde a gente trabalha. A gente também não é aquilo que a gente estudou. A gente não é simplesmente. Se eu pergunto isso, alguns vão tentando colocar nomenclaturas. E quando você pega uma pessoa muito arrogante, a primeira coisa que ela vai falar vai dizer assim: ó, com quem você pensa, com quem você está falando? Eu sou advogado de fulano de tal, eu sou juiz fulano de tal. Peraí, essa é a sua identidade? A sua identidade está firmada em coisas, porque tem gente que é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro. Ninguém entendeu nada, fala de mim. Tem gente que é tão pobre que tudo que ela tem é só dinheiro. Quem me ouve, diga glória a Deus. Pergunta mais uma vez para esse irmão: quem é você? Quem é você? A psicologia começa a montar um quebra-cabeça para a gente começar a entender quem é a gente. Olha para mim que eu vou terminar daqui a pouquinho. Prometo que não vou demorar até tarde. Prometo que até 2 horas da manhã você volta. Aleluia! Vamos lá. Quando uma criança vem sobre essa terra, os judeus dizem que o lugar aonde mais parece com o jardim do Éden é o útero de mamãe. O lugar mais parecido com o jardim do Éden é o útero de mamãe. Quando a criança vem sobre essa terra, sai desse Éden e vem para essa selva de pedra existencial, ali eles vão dizer que ali existe a mais pura essência divina que nasce. A criança, ela é a mais essência divina pura que existe. Você não vai ver uma criança preocupada com o passado, com o futuro. A criança, ela vive no presente. A criança não se preocupa com o idioma. A criança não se preocupa com os presentes caros. Tanto que você, às vezes, se você der uma caixinha de fósforo e colocar algumas rodinhas, ela vai brincar. Da mesma forma que se você desse para ela um carrinho completamente caro. Ali você está vendo ali a mais essência pura divina. A criança vive dançando. A criança vive alegre. A criança, a maior parte do tempo, está feliz e não está preocupada com absolutamente nada. Quantos de nós, em algum momento, fizemos alguma coisa para os nossos filhos e a gente ficou com aquele ressentimento: não deveria ter feito isso. A gente se sente culpado. Olha para mim, daqui a pouquinho eu termino. E a gente vai falar com a criança está lá, com um sorriso no rosto, olha para a gente, brinca tudo de novo, está lá toda emburrada. Aí você dá um toquezinho na barriga e ela já sorri, já se desarma, porque a criança não existe mais. Na criança não existe ainda isso. Agora entenda uma coisa: aonde tudo vai começar a se perder, quando a gente recebe o nome. Quando a gente recebe, meu Diogo, pergunta para esse irmão que está do seu lado, fala assim: ó, como é o seu nome? Pergunta para ele. Fala para ele. Se for muito feio, nem fala. Fala o seu nome. Se for feio, fala Silva, Lima. Não fala. Se for muito feio, nem fala. Já fala. Olha para mim. Nem o nosso nome é real. Nem o nosso nome é real. Porque Apocalipse está dizendo assim, ó: ao que vencer, ao que perseverar, ele participará comigo de um lugar, a qual ele vai receber uma pedra branca,
E nessa pedra branca estará um novo nome que ninguém conhece, senão o Senhor da glória. Então a pessoa que está do lado fala assim: ó, nem o seu nome é real. Porque aqui na terra fala para ele: você tem um nome que teu pai deu, você tem um nome que a sua mãe deu, você tem um nome que ele olhou para o Pelé e falou assim: vai ser Edson. Ela olhou simplesmente para Maria e falou: vai ser Mariah, para ser chique. Mas lá no céu não é Maria, não é João, vai ser o nome que só eles. Porque quando você fala Diogo, o Diogo carrega um arquivo. Você fala José, carrega um arquivo de toda a existência daquele nome, e carregar tudo aquilo que passou desde a infância até o final da vida. Então por isso que não pode ser esse nome. Porque lá no céu tem duas coisas que vão ser aposentadas. Quantas coisas? Duas. A fé e as lágrimas. Aleluia. Não vai mais precisar de fé para andar com ele. Porque fé é para hoje. Para crer que ele existe, para crer que ele faz, para crer que ele cura, para crer que ele liberta, para crer que ele salva. Um dia eu não vou mais precisar crer, porque eu vou andar de mão dada com o dono da vida. Um dia não vai mais precisar ter luz, porque o lugar que a gente vai habitar vai brilhar o dia todo. Hoje a gente pisa em porcelanato, um dia a gente vai pisar em rua de ouro e de cristal. E aí coloca o nome na mente. Se você tiver o azar de crescer numa casa como eu nasci, cresci, você vai ter um pai que vai introjetar muitas coisas na sua identidade. Mas geralmente quando a criança começa a crescer, o pai e a mãe começam a colocar as suas crenças, as suas culturas. Eu já atendi gente que cresceu dentro de um lar que a mamãe dizia: filha, você é negra, olha o seu cabelo, ele não é isso. Então automaticamente as coisas vão ser mais difíceis para você do que as pessoas que têm a cor da outra pele. Aí a criança entra dentro de um ambiente já se achando menos do que os outros, só porque o cabelinho dela é diferente da outra. Ali quando ela nasceu, ela não se preocupava com isso, até o dia que a mãe, porque tem algum tipo de preconceito com ela mesma, olhou para a filha e falou assim: é desse jeito, é dessa forma. O pai, quando comia muito, ia, colocava e guardava comida e não deixava ninguém comer. Aí a criança vai crescendo, aquela imagem divina que você vai vendo, vai saindo pouco a pouco. Você vai pegando toda a cultura dos seus pais. Tem gente que estudou médico porque o pai quis que você fosse médico. Tem gente que é de direita, de esquerda, porque a família obriga você a ser. É um lado político, é um lado não sei o que. Ai de você se mudar de um lado para o outro. Até parece que Bolsonaro morreu na cruz por alguém. Até parece que Lula morreu na cruz por alguém. Eu continuo crendo que quem muda ainda é só Jesus de Nazaré. Eu creio assim. Agora nós estamos aí, vai sendo colocado partido de um, partido de outro, a criança vai crescendo, e é pior, vai crescer agora e vai para a escola, vai para o mundo, e o mundo vai começar a ditar as regras, algumas delas. Se você não tem dinheiro, você não vai ser aceito. Se você não tiver o padrão que a gente escolhe, simplesmente de se vestir, de ter, de ser, você não vai ser aceito. Aquela criança pura que cresceu vai dar aquela imagem, já está indo embora há muito tempo. O que acontece? A criança vai crescendo, vai perdendo completamente a identidade. Aí tem gente que está tentando buscar: não, eu só vou ser feliz quando eu conquistar aquele emprego. No dia que você conquista aquele emprego, você fica entediado. Não, quando eu tiver aquele carro, vou trocar aquele carro. Porque Schopenhauer, o grande filósofo, diz da seguinte maneira: que o ser humano ele é assim, ele deseja, mas quando ele conquista, ele fica entediado, porque ele vai ver que não é aquilo que faz sentido para a vida dele. Verdade. Tem muita gente quando que desejava tanto aquele carro, o dia que você comprou aquele carro, você olhou para aquele carro e fala assim: que porcaria que eu fiz. Tem gente que depois trocou, tem gente, muitas das vezes, nada conta. Eu vejo jovens que vai comprar um telefone de uma maçãzinha de quase 20 mil, de 15 mil. Peraí, não sabe nem mexer direito no telefone, não mexe com rede social, não é ativo na rede social, só comprou um telefone de 20 mil só para poder mandar mensagem no WhatsApp. Sabe por quê?
Porque quando ela chega lá naquela escola, quando ela mostra aquele telefone com as 4 lentes, pá, esse é o cara, essa é top. Então eu tenho esse telefone para me desejarem, eu tenho esse telefone para dizerem: você é top, você é boa. Eu não sei nem mexer nele, eu não sei nem o que é 4K, 8K, não sei nem o que é resolução, não sei editar vídeo, não sei, mas eu só comprei para as pessoas olharem. Isso é uma maçãzinha, 15 mil reais. Quem é você? Aí Jesus vem em João capítulo 8, verso 31, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus te trouxe aqui hoje para soprar em você. O que é soprar? Quando Jesus ele sopra, eu paro de ter a identidade que me foi posta e eu começo a conhecer a identidade que Ele me chamou para ser. Aleluia! E eu vim profetizar hoje aqui nesse altar, depois desse congresso. Levante o seu mão e receba essa palavra. O céu está mandando dizer para você: eu não te chamei para você ter a identidade que seu pai quis que você tenha. Eu não quero que você tenha a identidade que a sua mãe quer que você tenha. Eu não chamei você para você simplesmente viver como uma marionete, como uma manada que corre de um lado para o outro, onde a gente vive nessa vida sem questionar absolutamente nada. Por que existe patrão e existe empregada? Por que existe pessoa que é rica e outra que é pobre? Entenda uma coisa: eu não escolho aonde eu nasci, mas eu posso escolher aonde eu posso chegar. Me pegou? Eu posso ter nascido com uma cor de pele diferente, eu não escolhi, mas isso não é determinante para a palavra dele. Eu posso não ter tido a oportunidade de estudar onde estudaram, eu não tenho culpa, mas isso não é determinante para a minha vida. Eu não posso passar a minha vida olhando simplesmente aquilo que disseram, aquilo que profetizaram, aquilo que falaram a meu respeito. Eu guardar isso como verdade. Sai da palavra do teu pai e vem para a palavra do seu outro pai. Coloca a mão no ombro desse irmão e diga assim: Ele quer soprar em você hoje. Fala para ele. Fala bem forte: Ele quer soprar em você hoje. Está nascendo ministérios aqui hoje, pastor. Levanta a tua mão e começa a adorar. Está nascendo missionários aqui hoje. Está nascendo aqui pessoas que vão começar a viver o que nunca viveram, porque o projeto da terra está dando errado a partir de hoje. A identidade que foi construída, Jesus está pegando, está rasgando e está vindo soprar em cada um de cada embaixo. Cada um sai daqui hoje soprado, porque eu estou levantando uma nova identidade. Não a identidade da tua casa, mas a identidade que Deus está construindo a partir de hoje. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Para terminar de correr, aí vem o texto de Atos Apóstolos. Depois que vocês foram soprados e voltaram para onde eu quero, voltar a ser parecidos comigo, agora está na hora de vocês receberem um outro patamar do Espírito Santo. Diga assim: primeiro ele sopra, depois o poder desce. A palavra que vai aparecer ali: e vós recebereis poder. Grite bem forte: poder. É uma palavra chamada dunamis, ou dunamis, que vai aparecer aproximadamente 120 vezes no Novo Testamento. A palavra dunamis quer dizer duas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Escute isso bem forte. A primeira coisa que Jesus estava dizendo para os discípulos é que o Espírito Santo, ele é dunamis. E a primeira quer dizer o quê? A palavra dunamis vem também de dínamo. O que é dínamo? Quando você traduz dínamo, quer dizer gerenciador de energia. Dunamis quer dizer gerenciador
ou gerador de energia. Vou fazer uma pergunta para você, para a gente orar. Posso ou não posso? Quem oferece luz aqui para esse prédio? Entendeu? Se você não pagar não, o que acontece? Ela corta. É lei. Algumas, duas. Porém, existem alguns lugares que é colocado como lei, que é proibido de acabar a luz. Se você for a um hospital, e quem trabalha no hospital, lá você vai ver um dínamo. O que é um dínamo? Um gerador de luz. Por que ali não pode acabar a luz? Porque tem gente que precisa da energia. Alguém que está entubado, se a energia acaba, morre. Alguém que está em estado de quase uma eutanásia ou uma UTI, ou está entubado, sedado, se a energia acaba, aquela pessoa morre. Então diga bem forte: existem lugares, não podem faltar luz. O que Jesus está dizendo é: existem lugares que nunca faltarão energia. E cá entre nós, a gente oscila, não é fácil. Segunda-feira a gente está bem, no final da segunda a gente já recebe aquela notícia: nossa terça-feira já é um inferno. É financeiro, é emocional, é preocupação com filhos. Você já percebeu que a maior parte dos seus problemas não são seus, são dos outros? Porque você vive se preocupando com coisa que não é sua, e tem coisa que não dá para mudar. A gente vive se preocupando com comportamentos. Os filhos é o companheiro, é alguém da família. Se for parar para ver, o problema que é seu é poucos, é seu mesmo, que dá sua autoria, dá seu carinho lá, é pouco. A gente se preocupa com um filho que não quer vir para a igreja, e a gente começa a semana oscilando, perdendo energia. Tem dia que a gente entra por aquela porta e quase blackout. Tem alguém que entrou aqui com um pouco de energia, mas graças a Deus. Porque quem veio e teve condições de vir, significa que você tem pouca energia, mas não acabou. Agora o que Jesus está dizendo para alguém que entrou aqui, eu quero que você olhe para esse irmão e diga assim: não vai ter blackout na sua casa. Não vai ter blackout na sua casa. Profetiza para quem está no céu e fala: não terá blackout na sua casa. A gente não foi chamado para depender da Enel. A gente não foi chamado para depender da energia do homem. O diabo está trabalhando sim, as lutas estão trabalhando sim. É luta de um lado, é prova do outro. Tem hora que ninguém entende a gente. Tem hora que a gente clama de um lado, ninguém responde. A gente se sente completamente caído, varrido, solitário. Mas Deus está dizendo para você que a promessa do Espírito é: discípulo meu tem dínamo. Discípulo meu não acaba a energia. Acaba a energia de quem não é discípulo, de quem não me adora, de quem não é da minha palavra, de quem está comigo. Não volta mais, não consegue mais. Puxa o gatilho, mas quem tiver cheio da minha presença, o mundo pode se abalar, a depressão pode subir. E hoje o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. A sua casa não será depressiva, seu casamento não será destruído, porque ainda tem energia. Não terá blackout, não terá blackout, não terá blackout na tua E a segunda palavra para a gente orar e finalizar. A primeira é dínamo, gerador de energia. A palavra segunda quer dizer dinamite. Grite bem forte: dinamite. Mais uma vez, o Espírito Santo, olha para mim. Se depois dessa mensagem tu não orar mais, tu não jejuar mais, não vigiar mais, não parar de fazer o que você está fazendo, e tu não voltar mais
Graças a Deus que não sou. Mas uma das coisas que eu posso sustentar é que eu prego há muito tempo. Nunca desrespeitei mulher nenhuma, muito menos a minha esposa. Graças a Deus. O que eu posso pregar para você, eu sei que eu posso. Se você continuar na vida que você está, depois que o Espírito Santo está falando com você, aí é você depois daqui. Diga bem forte, dinamite. Diz bem forte, dinamite. Paulo e Silas estão na prisão, açoitados, ensanguentados. Me não faças um Fá maior, pastor. Paulo está olhando para Silas e os dois estão presos, prestes a morrer. Toca meia-noite. Paulo olha para Silas. Silas olha para Paulo. Paulo está olhando para Silas, corpos abertos. Silas está olhando para Paulo, ossos quebrados. Um está olhando para o outro e vamos dizer, gente, vai morrer daqui a pouquinho. Que hora que será que é? Carcereiro, que hora que é? Meia-noite. O texto diz que por volta da meia-noite uma dinamite foi acesa naquela prisão. O que é uma dinamite? É um artefato que precisa ser aceso para explodir. Ela não tem força se alguém não acender. Daqui a pouquinho, por volta da meia-noite, a dinamite começa a pegar fogo naquela prisão. Não foi maior, pastor? Porque Ele vive, posso
Está me dando visão espiritual e eu não vou destruir pessoas,